sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel ou Renan. Você pode me chamar como você quiser. Está começando o seu, nosso Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Eu sou um homem branco de 34 anos, um pouco gordinho, cabelo castanho com alguns fios brancos já. Tô usando uma camisa preta de couro sem mangas, dá pra ver as minhas duas tatuagens. Não tenho acessórios, não tenho barba e estou hoje na presença deles, maravilhoso Marcelo Dávila tá aqui, tô muito feliz. Querido, vou começar pedindo pra você se descrever. Você está belíssima hoje, belíssima. Você levou a sério aquele meu negócio do nudez não pode, mas você tá ali naquela linha tênue de mostrar o corpo, maravilhoso. Vamos lá. Eu gosto de viver sempre nessa linha tênue, né, entre o subversivo e o clown, a louca. Eu sou Marcelo Dávila, eu tenho 38 anos, eu sou um homem branco de cabelo azul, tenho bigode e cavanhaque, bastante tatuado, bastante mesmo, assim, sexy, 2 piercings na teta, saindo pra fora do meu look, que é todo de borracha, cheio de furinhos. E é isso. E vocês não estão vendo, mas uma calcinha vermelha fio dental. Ah, é verdade, uma calcinha vermelha fio dental. Pleníssima. Meu amor, a nossa pergunta disparadora e ela que vai guiar a gente nessa conversa é o que eu vou ler se eu jogo o seu nome no Wikipedia. Eu não sei, você tem uma carreira grande, você tem um nome no Wikipedia? Olha, tenho. Então, Mentira. não tem, mas vamos lá. Se eu jogasse Marcelo Dávila no Wikipedia, o que eu ia ler? Mas eu adoro essa brisa, assim. Esses dias eu vi uma camisetinha escrito Google My Name, bitch. Tipo, é meio isso, né? Assim, se jogasse meu nome no Wikipedia... Bom, acho que viria o óbvio, a primeiro, assim, de diretor de teatro, encenador, artista da sexualidade, performer, ator, dançarino, bichona... pessoa que luta pelos direitos sexuais, luta pelos direitos da saúde, da prevenção, da redução de danos. Acho que viria um pouco disso. Você nasceu em que cidade? Vamos começar aí desse seu passado, se você quiser falar sobre. Eu sou paulista, bem paulistano, sou a pessoa mais paulista que eu conheço. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, eu sou da Zona Sul, do Largo 13, em Santo Amaro. Pra quem não sabe, a Zona Sul é 49% da Zona Metropolitana de São Paulo, então metade da nossa população vive e reside na Zona Sul. Eu sou da Zona Sul. Então eu tenho um 13 tatuado na testa, porque eu sou princesinho do Largo 13. E é isso, eu sou aqui de São Paulo, estudei a vida inteira em escola pública, sou de uma família de mamãe solo, com mais 3 filhos. E acho que é meio isso. Como você descobre a sua sexualidade? Como é que ela chega pra ti? Normalmente você se olha e fala, puxa, eu sou uma bichona. Olha, eu falo que, na verdade, a minha sexualidade, ela não veio de mim. A primeira vez que eu descobri que eu era gay foi porque eu apanhei de 3 torcedores do Palmeiras no Parque do Ibirapuera quando eu tinha 13 anos. Eu tava andando com um primo meu de 16, voltando de um piquenique, que a gente fazia parte de uma lista, tipo um fórum online. Eu tinha acabado de ter acesso à internet de escada, né? Eu sou de 87, isso em meados dos anos 90, assim, e 2 horas da tarde no Parque do Ibirapuera eu fui espancado por 3 torcedores do Palmeiras. E eles me chamaram de viadinho, de gay, e falaram que eu tinha que morrer. A primeira vez que eu descobri o que era isso, ou como isso vinha pra mim, me tiraram do armário, me deram uma curra e me jogaram no armário de volta. Foi quando eu tive a primeira interpretação do que poderia ser o espectro do meu corpo, ou que ele imprimia sexualmente. Uhum. E aí depois você entende o que é ser gay. Exato, na marra. Aí eu fui entendendo que ou eu me reprimia, ou eu me expunha. E aí eu descobri que me expor seria mais forte, né? Então, quando eu já apanhei na rua 8 vezes, no último ano, perto da reeleição do governo Bolsonaro, eu fui assediado diversas vezes, em termos de violência, por causa do jeito que eu me visto, que eu me porto, que eu tô na rua. Por isso que eu não me considero um gay, eu me considero uma bicha. O gay é aquele que usa sapatênis
e não beija na rua, e anda raramente de mão dada, branco, cis, que tem dinheiro. E eu sou uma bicha que afronta na rua com as outras que afrontam na rua. E a partir disso eu comecei a fazer disso um ato de força. Então, tipo, eu vou apanhar, então eles vão apanhar também. Né? Então, quando começaram a mexer comigo na rua, eu entendi que ficar no recolhido era um prato feito para eles, né? Então, por exemplo, eu nunca fui assaltado depois disso. Eu cheguei a ser assaltado até com uns 17, 18 anos, mas depois eu nunca fui assaltado. Porque eu não sou do tipo que eu vejo 4 moleques estranhos na rua e eu atravesso a rua, eu guardo o celular. Eu fico com o celular na mão, eu olho na cara deles e falo boa noite. Né? Então eles não sabem se eu reconheci eles ou não. Então se me mexem comigo na rua, falam, viadinho, sim, quer dar pra mim? Né? Então eu acho que nossa, ele tem voz, né? Ele responde, ele não é só um corpo pra ser acuado. Obviamente várias vezes arranjei treta, mas é melhor arranjar treta do que apanhar. Sim. Você é uma pessoa fetichista e o fetiche ele entra na sua vida muito porque hoje você também fala sobre sexualidade. De que forma isso aconteceu, assim? Ele entra na minha vida através um pouco da arte. Eu sou formado em dança, em balé clássico e outras técnicas. Aí eu fiz teatro e depois que eu fiz teatro eu fiz uma pós em performance art na USP, numa coligação da USP com a Unesp. E nessa época eu estava estudando bastante musical, algumas coisas assim. E aí eu fui eu conheci um cara no disponível.com, ele me chamou para uma festa. E eu fui no Projeto Luxúria, que rolava no Constantine Bar, lá na Zona Sul, em Moema. E aí eu achei incrível, assim, tipo, o que era. E eu fui de crossdresser, e aí eu pude trabalhar um pouco um viés meio de um personagem que eu queria. Fui uma coisa meio Velma Kelly, assim, eu vou meio montado de Chicago, assim, meio pin-up dos anos 30. E aí eu me senti super desejado, de formas que eu não tinha sido desejado ainda. No sentido de, tipo, eu era uma bicha muito afeminada. Não que eu não seja. Mas, assim, eu tinha cabelo Chanel, eu tinha pouca barba. Minha barba foi desenvolver depois quase dos 25, 26 anos, assim. E aí eu lembro de conseguir me ver sendo desejado, mesmo sendo uma bicha afeminada. Né? Eu tive várias experiências onde os caras... Nossa, você é uma delícia, que delícia ficar com você, mas não dá pra andar com você de mão dada na rua. Né? Até hoje, e isso acontece, né? Os caras que querem sair comigo no sigilo, porque não tancam tá com uma bicha desse jeito do lado, né? Então, aí eu fui no Constantine Bar e me senti desejado, e aí era uma festa fetichista. E eu também acabei conhecendo uma stripper, conhecendo não, assistindo uma stripper. E eu falei, nossa, que incrível isso, acho que eu quero dar uma olhada pra cá. E aí eu comecei a olhar para essa arte erótica do palco, da noite, do burlesco, do striptease, das artes eróticas, e isso meio que me comprou para dentro da cena fetichista, né? Foi através desse viés, assim, como um artista do corpo, fui levado para dentro da noite e do fetiche nesse sentido, né? E você explora sexualmente os fetiches de hoje de que forma? Olha, na Love Nox eu exploro bastante os meus fetiches, assim, nossa, além de ser a masmorra e a casa fetichista, o casarão do saber erótico em que eu sou padrinho, assim, e curador, é uma extensão da minha casa um pouco, junto com a Maiana, né? A gente, durante estar dentro da Love Nox, não sei se você sabe, ou se vocês sabem, a gente pegou a Love Nox antes da pandemia, e depois da pandemia, ou durante a pandemia, a Maiana ficou muito tempo morando lá dentro. A gente ficou fazendo de diversas formas fundos e reformando na mão aquele casarão. E aí na frente começou um Minha Casa Minha Vida e a gente conseguiu um subsídio para poder ir morar lá na Sé, em frente ao casarão. Então, a gente mora em frente ao casarão no prédio.
Então acabou sendo uma extensão nossa. Então são lugares além de reunião que a gente faz lá entre amigos, para além do que acontece lá nas programações. É um lugar onde eu também exploro a minha sexualidade, assim, os meus A fetiches. gente já vai falar do Love, que eu acho importantíssimo, um marco na cultura queer e na cultura fetichista, erótica, brasileira mesmo. Acho que é um espaço fundamental. Foi minha casa também por um tempo. Ensaiei o meu espetáculo ali. A gente, inclusive, está conversando para voltar com o espetáculo lá dentro do casarão. Mas eu queria dizer que não dá para tirar, dissociar você do Deni. Você, dentro desse momento do seu encontro com as artes, você encontra o Marcelo Deni e começam a trabalhar juntos, certo? Sim, também. Também, mas eu quero chegar no Teatro da Pombagira e todo o trabalho que vocês criaram ao longo desses anos, em que muito da sexualidade, muito de erotismo, muito de fetichismo está presente também, que eu acho que é uma forma muito interessante, inclusive falo disso num artigo que eu escrevi na Ars Sexualis, né, que eu faço esse olhar de encontrar o fetichismo dentro das performatividades e fazer o caminho contrário também, de performatividade dentro do fetichismo. Mas queria entender esse seu caminho, como é que você chega no Pombagira, como é que as coisas acontecem dentro dessa forma. Tudo aquilo sempre no consentido daquilo que você quiser falar, sei que... Sim. Acho que é uma grande intersecção, assim, pra mim. Acho que o mundo do fetiche, da sexualidade, ela me deu um espaço... tentando pensar aqui, uma zona autônoma, temporal, que acontece em algum lugar, num tempo-espaço maluco de uma dimensão, que interseccionou muita coisa pra mim. E eu acho que hoje a gente sabe que o BDSM e o fetiche, ele é multidisciplinar, né? Porque para além das práticas, para além da educação sexual, para além do SSC, para além de muitas e muitas bíblias e dogmas, a gente também tem o desdobramento disso para moda, para decoração, para direção de arte, para designer, para videoclipe, para cinema, para muitas coisas, para o terror, né? Para diversas searas. E no meio disso tudo, no primeiro curso que teve de performance art aqui em São Paulo, que foi uma coligação entre a USP e a Unesp em 2012, eu me inscrevi, passei, e quem estava dando o curso era o Deni, o Marcos Bulhões e a Carminda Mendes. Cada um de uma área da USP e da Unesp, de artes, e eles selecionaram 20 pessoas doidas, performers, e lá eu conheci o Deni, a gente fez um trabalho chamado Pulsão do Desvio Coletivo, fez uma intervenção urbana chamada Cegos, que rodou o mundo, que são os executivos de Lama, em 2012. E aí, um dia doidos, ele falou assim pra mim, sabe por que eu te selecionei pro negócio da Unesp? Ninguém queria que fosse você lá, porque eu não tenho formação acadêmica. Todas as minhas formações são técnicas. Então, tecnicamente, eu não poderia fazer esse curso de extensão, essa pós. Uhum. E ele brigou por mim, ele disse assim, aqui a gente tem um monte de cabeçudo da academia, não sei o quê, Martha Graham, blá, blá, blá. Essa bicha faz polidense e striptease, ela é burlesca em puteiro. A gente quer potência de vida. A gente não quer artigo. Porque sem os artistas, a academia não é nada. Porque a gente raramente vê na academia alguém falando de seu próprio trabalho, falando de você como primeira pessoa, ou cruzando o seu trabalho com outros trabalhos ou suas referências. É sempre, estou escrevendo sobre Nietzsche pela ótica de não sei quem, sabe? Tipo, e agora? O que está acontecendo aqui agora? E foi ali que a gente se encontrou. Ele falou que ele via muita paixão de vida e potência erótica em mim. E ele sempre quis fazer um trabalho chamado Homoeros, que é um trabalho que destrinchasse a homossexualidade ou o homoerotismo. E não só a homossexualidade, mas o homoerotismo. Né? Tudo que tange ali nas objetificações desse erotismo. E aí nasce o Teatro da Pombagira em 2014. Para quem não sabe, o Teatro da Pombagira, um grupo de teatro que nasce em 2014, em qual eu sou o diretor junto com o Deni. E em 2020 o Deni falece.
em decorrência de um infarto durante a pandemia. Mas a gente se encontrou em 2000... Na verdade, na minha história com o Dani começou em 2011, que eu achei ele no Manhunt. A gente marcou um café, a gente saiu pra tomar um café e a gente viu que a gente ia ser só grandes amigas. E aí a gente começou a se seguir no Orkut. E aí quando abriu as inscrições pra esse curso, ele me mandou. Aí eu falei pra ele, eu não sou formado. E aí ele disse assim, foda-se, manda o seu currículo. Aí eu mandei. E aí eu passei, aí a gente teve uma longa história, uma grande família, que são as Pombagiras, onde a gente já fez agora, estamos indo para o nosso 7º espetáculo. Agora o Ícaro, que acabou de ganhar a gente ganhou um edital da Secretaria de Saúde. Mas não é maravilhoso? É maravilhoso! É uma coisa meio Rimini Protocol, assim, né? Que pega dinheiro de outros lugares do que das artes, porque... Porque assim, você chega no Ministério da Cultura ou na Secretaria de Cultura e você faz assim, 3 porquinhos ou várias bichas falando de sexo? 3 porquinhos. Só que a gente é várias bichas falando de sexo, sexualidade, redução de dano, saúde mental, pra um caralho, há muito tempo, e falando de HIV, falando de corpo, falando de patriarcado, falando de homofobia, há 10 anos. Por que a saúde mesmo não tá patrocinando a gente pra tá falando disso, sabe? Ainda tá falando dos programas e tudo mais. E é muito doido porque quando eu tinha a Festa Dando, eu já tinha esse patrocínio do SUS. A identidade visual da Dando, ela foi toda a campanha da PrEP no lançamento do SUS aqui em São Paulo, porque a gente tinha mais a adesão à PrEP dentro da festa do que 5 bases de saúde, 5 CTAs e SAIs da região, em 3 meses. A gente conseguiu 60 pessoas a aderirem à PrEP. Então, de se cadastrarem. De se cadastrar e começar a tomar PrEP, 60 pessoas em um dia. 60 pessoas eles não faziam em 3 meses, em 6 bases de CTA. Tipo assim... Então, tipo, a gente é veículo. A arte é um puta de um veículo, sabe? Só que a cultura não vê a sexualidade como algo necessário da educação. Uhum. E aí agora o Ministério de Saúde e a Secretaria de Saúde de São Paulo, a Coordenadoria de ST/AIDS aqui de São Paulo, junto do SUS e a Prefeitura, deram aporte para grupos de arte para falar com os pares. Então eles escolheram grupos para falar com os HSH, que são os homens que fazem sexo com homens, escolheram grupos para falar com travesti, com corpos pretos, com indígenas, com terceira idade, com mulheres mais velhas, com sapatões, com mulheres cis, com mulheres héteros, diversas gamas, chama edital de credenciamento de coletivos, para que nós nos tornássemos porta-voz das necessidades de prevenção de saúde de São Paulo através da arte. Que sacada interessante. Ainda no Pombagira, queria que você falasse da tríade principal dos espetáculos, daqueles espetáculos que revolucionaram a nossa cena, que todo mundo fala sobre. Como é que foi para vocês fazerem o Fauno, a Anatomia, né? Anatomia do Fauno, e vai até chegando aqui depois no Máquina, que é o Máquina não tem a direção do Dani, mas é o argumento dele, né? O Anatomia do Fauno nasce em 2014, a gente ensaiou durante 1 ano, sem dinheiro nenhum, sem edital, sem aporte. Foi encenado com 30 artistas. Artistas e não artistas, a gente gosta de chamar, porque a gente queria corpos reais, não corpos teatrais. Então a gente tinha gente que nunca tinha feito nada de cena, e era o corpo que a gente queria, um corpo que fosse um corpo que imprimisse um corpo de verdade, né? Não um corpo que está emulando um corpo. E a gente conseguiu um apoio da escola SP de teatro para um espaço para a gente ensaiar. O Dani era muito bem relacionado, né? Professor da USP, então ele conseguia dar algumas carteiradas assim pra gente ter espaço de ensaio. E aí a gente montou a Anatomia do Fauno. O Anatomia do Fauno é legal, que é um momento cíclico, que mexe com a cidade. A Érica Palomino conta no Babado Forte que tudo culmina ali meio que nesse momento.
A Suzy Capó, que fez o Festival Pop Porn, fez o Festival Mix Brasil, inventou a sigla GLS, passa o Pop Porn pra mim no final de 2014. Ela premedita a morte dela. Ela morre em janeiro de 2015. Em janeiro de 2015, eu começo a ensaiar o Fauno e eu me dou conta que em junho eu já tenho quase o espetáculo pronto. Só que a gente não é nada, já da Pombagira, eu e o Dani não éramos nada. Como é que a gente ia fazer dinheiro? A gente pensou, vamos fazer uma festa. Mas a gente não é ninguém. Vamos pegar a label da Pop Porn. Aí eu falei com o coletivo e falei, olha, estou investindo numa festa do festival, fora do festival. Se der dinheiro, vai ficar puxada a Pombagira a primeira e a segunda fica pro caixa do festival. Se não der dinheiro, eu pago os ônus. Todo mundo achou legal, achou que logo depois do festival que a gente fez sem a Suzy, a gente tinha ficado com algumas dívidas, achou que podia ser uma sacada, e se eu tinha fôlego para fazer, por que não? E ali nasce a festa do Pop Porn Party. E foi por causa dela que nasce a Dando, e que nasce a Kevin, e que nasce todos os movimentos de festa. Tudo para fazer o dinheiro da cenografia da Anatomia do Fauno. E aí as 4 primeiras festas da Pop Porn Party fora do festival, o anual, depois que a Suzy morre, acontecem para poder bancar a cenografia do Anatomia do Fauno. E aí todo esse movimento de festas de sexo começa com a Pop Porn Party por causa do Teatro da Pombagira. Uhum. E aí pensar que tudo se desenrolou como se desenrolou hoje, pra gente ter todos esses espaços, pra gente ter 1 milhão de festas, pra gente ter... O que não falta agora é festa do gênero, é lindo de se pensar, assim, sabe? Uhum. O quão potente que você pode, às vezes, galgar espaços e metodologias dentro da cidade. E aí, depois disso, a gente foi um grande sucesso, o Anatomia do Fauno, a gente entrou em cartaz diversas vezes, a gente ganhou um prêmio no Mix Brasil, a Maria Alice Vergueiro, do Tapa na Pantera, foi assistir a gente. Ela achava incrível, inclusive, que no começo do espetáculo eu passava quase 1 hora enterrado, no meio da cena, embaixo de terra mesmo. Então as pessoas entravam, já tinha um monte de terra lá dentro, eu tava lá dentro do estado performativo enterrado, e depois eu era exumado. Daí nasce um pouco da ideia dela de fazer o funeral dela. Ela conversa com a gente sobre essa ideia, ela vai em vários ensaios, de cadeira de roda bem velhinha. E aí ela faz no teatro, no Galpão, acho, o funeral de Maria Alice Vergueiro. E ela faz algumas apresentações e depois da última apresentação acho que dela, ela morre mesmo. Então, tipo, como isso vai se proliferando. A gente tem algumas fotos dela assistindo assim, ó, na beira da cadeira de rodas, assim. Isso pra gente foi muito pulsante. E aí a gente, eu e o Dani, a gente quer mais... E a gente vai fazer o Demônios. O Demônios é contemplado pelo prêmio LGBT. Também a gente está falando de um governo, ainda um governo bom, né? Isso é 2014, 15, antes do impeachment de 2016. Então, ainda um governo que estava preparado com a Secretaria de Saúde, que a gente tinha bastante pessoas concursadas dentro da Secretaria de Saúde, né? Depois do governo Bolsonaro, foi todo mundo mandado embora e foi tudo terceirizado por agência. Então, a gente também perdeu muito desses editais. E a gente ganhou o edital LGBT em 2015 para fazer Demônios. A gente faz Demônios. E aí, durante o governo Bolsonaro, a gente faz Sombra, que fala sobre censura. O Demônios, eu acho que é a obra mais famosa mesmo, assim, que o Anatomia do Fauno foi efervescente, mas lançou a gente na cena. E aí, Demônios, eu acho que foi, tipo, assim, o espetáculo. Uhum. A gente fez muito, ficou muito em cartaz, é muito conhecido. A Adriana Calcanhoto foi assistir o espetáculo. A gente tem um videoclipe, que é Teatro da Pombagira, featuring Adriana Calcanhoto, com uma música do Caetano Veloso, escrita durante a ditadura. E a ficha técnica inteira do videoclipe é conceito, figurino, encenação, performatividade e tudo mais, Teatro da Pombagira. Ela não aparece no clipe, não tem nada dela no clipe, é só a gente. Ela assistiu o espetáculo e ficou assim, doida. E saber que o Caetano Veloso assistiu, que comentou o espetáculo, o videoclipe, que comentou tudo, pra gente é incrível. E depois de Demônios, a gente fez Sombra durante o governo Bolsonaro, que fala sobre censura.
fala sobre os textos que ficam no alto das bibliotecas, os textos que são censurados. É um espetáculo todo preto e branco, assim, não tem grandes cenografias como fauna e como demônios. É só 1000 livros. Só 1000 livros. Coisa simples. E aí o Deni morre na pandemia e a gente faz um espetáculo chamado Viver é Urgente, em que a gente faz uma grande dança que é um tatuaço, onde a gente se tatua. A gente se tatuou Viver é Urgente algumas vezes. E durante o Mix Brasil a gente fez também, tatuou 50 pessoas. É um espetáculo rito, que ele tem mais a ver com uma grande dança do que com um roteiro com começo, meio e fim. E aí, depois disso, a gente faz o Máquina na nossa volta na residência pós-pandêmica no Teatro Mars. O Teatro Mars é um teatro que ganhou um prêmio de arquitetura cênica em 1982. 92, na verdade. É um teatro brutalista aqui de São Paulo, que quase nunca ganhou aporte da prefeitura, é um teatro privado, que quase foi vendido diversas vezes para a incorporadora, e que a Lilian e o Ciro são os donos. E a gente estreia o Máquina lá em 2022, que é com um argumento que eu escrevi com o Deni na pandemia, chamado Desmortificar. Era sobre tirar o espectro de morte, porque durante a pandemia, a gente estava fazendo encontros online, a gente não quis parar. A gente não quis parar. Então, todo o grupo se encontrava online 1 ou 2 vezes por semana. E às vezes encontrava mais e dava play em filmes junto e ficava no Zoom só ouvindo a voz do outro e rindo e comendo e falando merda. Além de ensaiar também, de certa forma, escrever coisas, propor coisas, desenhar croquis. E aí a gente escreveu o argumento chamado Desmortificar, que é tirar o espectro de morte de tudo, assim, né? E aí nasce depois o Máquina. E não só isso, na verdade. O Teatro da Pombagira, a gente até meio... Pra quem já fez as nossas oficinas, muita gente já fez as nossas oficinas, que a gente sempre abre. A gente tem uns livrões de referência dos espetáculos. Então, quando a gente começa o processo, eu mando fazer uns livrões desse tamanho, largos, e a gente abre, aí eu imprimo coisa, imprimo foto, aí eu faço foto das coisas, aí imprimo as fotos dos processos, vou colocando, fazendo um booking de autorreferência, vai criando cena, vai jogando cena fora e tudo mais. E aí eu revisitei isso. E aí tem muitas cenas que eu criei com o Deni que nunca foram para nenhum espetáculo. E aí o Máquina é também um costuradão de coisas em que eu já tinha desenhado com ele em algum momento da vida. O carro a gente nunca desenhou. O carro a gente estava bêbado dentro da Chili Peppers. E ele disse assim... Poxa, podia cair uma moto aqui no meio, sabe? Assim... Podia acontecer alguma coisa, assim. Aí a gente ficou falando depois... Nossa, imagina um carro que despenca no meio do espetáculo, bem lá fora dos baús, assim, sabe? E de repente começa a sair pra lá e pra cá, gente acelerando, saindo faísca, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, tipo, tirar as pessoas, né, do estado passivo delas sentados no teatro, lá na 3ª, 4ª fileira, sabe? As pessoas poderem se mexer, sentir o cheiro do mijo do ator, sentir que ele tá suando, o ator tá ali pulsando do lado dela, ele não tá de costas fingindo que tá fazendo xixi, tá tocando uma música de água. Não, sabe? Aqui presente. E aí a gente voltou a falar muito disso na pandemia, pelo isolamento, né? Da vontade de fazer alguma coisa que pulsasse o público, né? E aí nasce o Máquina, depois que o Deni morre. Love Knocks. Love Knocks. Da onde veio a ideia, como é que... Não posso falar nada, não é comigo, eu não sou a dona, é com a Maiana. A Maiana, você é padrinho. Sou padrinho, quando a Maiana vier aqui, vocês perguntam pra ela. Vou perguntar. Mas a Love Knocks é um espaço de sexualidade, um casarão de saber erótico, que eu sou padrinho, tenho um puto orgulho. A Maiana é minha irmã, é o amor da minha vida, é a única pessoa que no meu celular tá salvo como mozão. Eu sou apaixonado na Maiana. Assim, a gente é de várias vidas, a gente é amigo, sei lá, 20 anos, se bobear. E um dia ela falou pra mim que ela queria um estúdio. E aí de repente ela mandou um vídeo. Ai, o Luiz, não sei o que, é um amigo nosso, um conhecido nosso, que fez foto nossa num pop porn em 2014. A última foto da Suzy viva dentro do festival, quem fez foi esse cara. E ele era o herdeiro de alguns espaços que estavam tombados e fechados há 50 anos.
E aí ele falou, a Maiana fez um post no Twitter e ele respondeu depois. Tipo assim, a gente já não tinha contato há, sei lá, 8 anos que a gente não se falava muito. Só dá uns likes na internet, coisa assim. A Maiana fez um post dizendo que queria um espaço para montar uma masmorra, a princípio um estúdio. E ele falou, eu tenho alguns lugares, eu daria na sua mão, lugares que estão fechados há 50 anos. Ele pensou, tipo, nossa, na mão deles ia ser muito legal, na mão dela, principalmente. Né, dessa galera que ele olhava pra gente, assim, né, o grupo da Pop Porn. Né, a Maiana fez parte do festival também. E ela me mandou um vídeo doido, tipo, olha essa casa, viado, não sei o quê. E aí eu falei, ué, vamos, bora, no que eu puder te ajudar em mão de obra, em publicidade, em marketing, ideia. É isso, amiga, tô contigo. E aí veio a pandemia, o Caralho A4, a gente passou vários perrengues, ela vai contar pra você. Claro. E aí depois, quando a gente conseguiu abrir, assim, tava prestes pra abrir, eu tinha conseguido voltar com a Dando também. E a Dando foi um marco, assim, e eu também conseguia fazer um dinheiro bom na festa. Que eu dava pra Maiana, por tudo que eu podia, assim, pra ajudar ela e sair com isso. Porque também seria um lugar pra mim, assim, né? Pra gente, pra o Teatro da Pombagira ensaiar, pra gente poder criar, sabe? Pro burlesco voltar um pouco, pra gente ter oficinas, um lugar pra facilidade. Espaço é sempre muito difícil, Sim. né? Eu sou de teatro de grupo desde 2008, sabe? Já vai fazer 20 anos que eu faço teatro e que faço teatro de grupo, e é muito difícil o espaço, sala de ensaio é caro. Nossa, era um sonho poder ter sabe, eu morei a vida inteira em um CDHU, eu sou da Zona Sul, eu morei com, tinha medo de enchente, até um tempo atrás, eu morei até os 20 anos num quarto cozinha com a minha mãe e os meus 2 irmãos, e quando chovia, enchia a casa. E aí eu fui recentemente, assim, morar em um CDHU, num conjunto habitacional ainda em Santo Amaro. E, tipo, não tem espaço para ensaiar na minha sala de casa, sabe? Porque a casa é pequena. Então, espaço sempre foi muito difícil pro artista. E aí pensar que a minha melhor amiga tá com um sonho e que o sonho dela é pegar essa casa pra gente fazer o que a gente quiser, o que ela quiser no mundo, ela vai ter. E aí nasce a Love Knox, com a mão de muita gente. O Teatro da Pombagira inteiro durante o último mês ficou lá, passando massa, pintando, fazendo na mão, fazendo na raça. Cada dia que entra, R$ 30, que sobra R$ 30 no caixa é um trinco novo. Quando sobra mais é uma caixa d'água, é um ar-condicionado, copos, novas obras de arte, pagar um pouco melhor a algum artista. É isso, é uma casa feita com muito amor, assim, muito afeto, sem mesinhas. A gente pensou na Love Knox um lugar só de sofás, que é realmente para que não vai ser um jeito das pessoas se segregarem, era para ser meio tipo uma house party, pra se sentir à vontade, acolhido. Né? E não acolher no lugar de privilégio, porque eu acho que essa coisa de falar que você, é um espaço que acolhe as pessoas, é meio de privilégio, né? Assim, você tem que possuir para acolher, né? E a Love Knox, ela tem o intuito de fazer as pessoas se sentirem parte. Então ela não tem dress code obrigatório. Se você chegar lá vestindo jeans numa noite de couro, ninguém vai te cobrar mais. Ninguém vai te olhar estranho, ninguém vai te olhar torto. Você pode ir como você quiser. Inclusive agora a gente abre de quartas e quintas-feiras de graça. Exatamente para a pessoa se desmistificar, para a pessoa poder ter acesso à nossa biblioteca, porque é um lugar de educação, para a pessoa ter acesso às nossas obras de arte, que é um lugar para você refletir a história, para você refletir a sexualidade, para você refletir os personagens que estão na cena. Um espaço também de testagem. Agora a gente tem testagem regular no Casarão, uma vez por mês. A coordenadoria de STIs está indo lá fazer testagens de distribuição de PrEP, de PEP, de vacina. A gente tem teste rápido, tem luva, tem várias coisas na casa para as pessoas poderem pegar, ter acesso. Então, é um lugar para positivar a sexualidade. Tenha você dinheiro ou não, seja você sexual ou não, seja você pessoa que transa ou não. Entendo. E é super importante. Eu estive
Sempre que posso estou lá, acho incrível. Você fez a Pecatum agora, foi bacana? Como é que foi? Foi tudo. Foi. É uma festa que não é aqui do Brasil, é uma festa de fora, chama Pecatum, pra quem não conhece, que eles chamaram eu e a Maiana para produzir, tem outros produtores também, é que a gente acha que é mais conhecido na cena. Eles começaram lá na Love Knox, até porque tem uma coisa meio profana dessa festa. Nem é uma festa, é uma plataforma multidisciplinar, eles vão ter várias outras atividades, mas a inauguração foi lá. Acho que eles querem, inclusive, fazer algumas coisas, tipo, no Sodoma, eles já falaram com a Let's, acho, estão em contato com outras frentes para poder movimentar. Final de semana de Páscoa, para mim, é sempre muito complicado. Mas... mas eu amei a ideia de fazer uma Sexta-feira Santa. Não, eu achei ótima a ideia, eu gostaria muito, mas aqui com padaria é um caos. Sim. Meu bem, nós vamos para o nosso bate-bola, jogo rápido. Eu faço uma pergunta, você responde a primeira coisa que vier à cabeça, não tem certo, não tem errado. Uma cor. Rosa. Um medo. Solidão. Um sonho. Dinheiro. Um superpoder. Invisibilidade. Se houvesse um filme da sua vida, quem você gostaria que te interpretasse, não precisa se parecer com você? Fernanda Montenegro. Me indica um livro, um filme. Um filme, A Cela. Um livro, O Perfume. O Perfume... Não tem um filme também. Tem um filme também, né? Sim, mas o livro... O livro é muito melhor. Incrível. Que é o cara que quer tirar o... É o serial killer. Tá. Eu lembrei qual que é. Um lugar pra visitar que você ama estar. São Paulo. O que você valoriza numa amizade? Sinceridade. E qual a sua melhor qualidade para os seus amigos? Gongar eles. só gonga quem ama. E como você se descreveria em uma frase? Em uma frase, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. É isso. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você, Príncipe. Muito obrigado mesmo. Trabalho. Estou aqui falando com a Maiana, já estamos organizando para ela vir. Teatro Torto, segundo semestre, estarei... Deixa eu voltar do IML, aí a gente... Do IML? International Mr. Leather. Eu amo essa piada, ela é muito boa. Deixa eu voltar dos Estados Unidos agora que eu vou lá tentar ganhar a faixa. Tô sabendo. E aí a gente vai... Já tô conversando com a Maiana pra isso, pra gente estrear o E Se Ele Não Tivesse Aparecido lá de novo. Acho que vai ser tudo. Gente, a Love Knox também tá aberta para projetos culturais. A Love Knox não é só putaria, mas é também putaria. Então também tragam seu projeto cultural pra gente. Vai ser um prazer receber outras formas de profanar a vida. É isso. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu amigo, pra todo mundo que você quiser. Segue a gente nas redes sociais, @Confissões Consentidas, @DomMCSP. Isso lá no Instagram, se essas redes caíram, você sabe que pode acontecer. Você segue no www.mestrecruel.com. Ou então vai lá no Kinkgram, a rede social fetichista feita por brasileiros para brasileiros. Meu amor, passa suas redes, eu sei que também cai direto, né? Eu já estou no meu 12º perfil do Instagram, Love Knox já está no 3º. Aí eu vou de novo, a regra ele vai falar, mas você lê. Que o que tá aqui embaixo é o que vale, entendeu? É sempre a nossa regra. Por que nós estamos gravando isso? Agora abril, né? Muito provavelmente segundo semestre também. Deve ir pela agenda das coisas assim, vai ficar um pouco mais pra frente. A gente tem que gravar à frente. Então, segue aqui, entendeu? Vai. Nas redes é Dávila com 2 L's, Marcelo. A Love Knox agora atende por @sarzedas136, mas a gente também tem site lovenox.com.br e eu também tenho o site www.marceldavila.wordpress.com, que tem todos os meus trabalhos e o meu contato. Lá eu tô sempre online, atualizado, e aí você acha as minhas redes atualizadas. E @Sarzenda... Sarzedas. 136 já é o endereço, inclusive. Exatamente. Pra que você sabe lá, que é Conde de Sarzendas. Conde de Sarzedas. Sarzeda. Eu sempre falei errado, olha só. É isso, gente. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.